Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Ricardo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes, nessa segunda-feira, né, Fernanda? Começando a semana. Isso, Ricardo, eu acho que você já deve ter ouvido, muita gente já usou essa expressão. Não se faz mais carro como antigamente, não é verdade? É verdade, Fernanda. Os carros de antigamente eram mais resistentes, né? Em matéria de dureza. Todo carro tinha o mesmo tipo de aço. Até mesmo para os nossos ouvintes logo entender, porque o carro era mais resistente, o aço era o mesmo, né? A composição era a mesma, né? Hoje, depois de muitos estudos, a carroceria dos carros sofreram várias evoluções tecnológicas na confecção da sua estrutura, né? Tem até, Fernando, um vídeo rolando nas redes sociais aí muito interessante, que mostra uma colisão entre vários carros e um Dodge Dart. Então tem um Dodge Dart vermelho da década de 70, que reflete exatamente isso que nós estamos batendo papo aqui agora, nós estamos conversando, né? Uhum. O carro que bateu atrás, Fernando, então imagina aí, os nossos ouvintes, o carro que bateu atrás desse Dodge Dart amassou o capô, afundou a frente toda, era um carro popular, e entrou, e a traseira do Dodge ficou assim, perfeito, não amassou nada, né? E a dianteira, onde o Dodge foi projetado, né, na batida, ele foi empurrado para o carro da frente, ele também amassou bastante esse carro da frente, a traseira desse carro da frente, né? E o Dodge também não sofreu nada naquele para-choque cromado, aquele para-choque de aço. Talvez os jovens aí que estão nos ouvindo não vai lembrar o que carro é esse, o Dodge Dart, mas era um carro grande, 4 portas, um porta-mala enorme, dá até para deitar dentro, um capô enorme. Então era um carro muito grande, um carro muito resistente. O aço, a composição do aço era um aço único, que deixava o carro de maneira todo resistente, e aí nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso nesse bate-papo de hoje. Pois é, e há quem diga que os carros mais novos, né, e aí eu não estou falando de novo de comprar na concessionária e levar para casa, não, é o novo, a produção mais recente, é para ficar mais mole mesmo o impacto. É verdade, né? É verdade. O que acontece? Esses carros mais novos, de lá para cá, houve muito estudo e inovação, principalmente na área do cockpit, né, o local onde fica o motorista ali, o passageiro. A segurança é o fator primordial disso, né? Tanto é que os airbags de hoje em dia, tem carros aí com 8, 9 airbags, 10 airbags, que protegem desde o joelho, o ombro, a cabeça, tudo, o peito. Então tem várias tecnologias nesse sentido para salvar a vida do motorista, do passageiro. E os carros de hoje, eles amassam mais do que os de antigamente. Alguns clientes até, né, dizem que o carro acaba se desmanchando, né? A diferença é que essa zona de deformação é chamada de zona de deformação programável, que o carro foi projetado para se deformar mesmo, esses carros mais novos, né? Para o condutor e os ocupantes ali não sofrer esse impacto da colisão, Fernando. Então esse é o grande segredo, né? E essa deformação é responsável para dissipar a energia de uma colisão e reduzir o impacto da força que chega até os ocupantes, né? Eu vou explicar melhor para os nossos ouvintes em relação ao monobloco. Por exemplo, o carro tem um monobloco, né? E o monobloco em si, ele tem diferentes tipos de aço. Um aço pode amassar mais do que o outro, um aço pode colapsar, isso é cortar, se romper mais do que o outro, né? A longarina, por exemplo, elas são peças que devem resistir mais ao impacto. Então essa longarina, que existe uma do lado direito, uma do lado esquerdo, que acompanha todo o corpo do carro, ele é mais resistente. Da mesma forma como o assoalho, que também é composto pelo aço mais resistente, que às vezes a pessoa sofre uma batida lateral, a pessoa vai passando no sinal, vem um carro na via contrária, e essa batida lateral, ela tem que resistir. Aquela coluna da porta, ela, por exemplo, ela tem 3 tipos de aço. São aços extremamente resistentes para que ela possa, devido a uma batida de lado, ela possa trabalhar e não projetar toda a força em cima do ocupante, seja do lado do motorista ou do lado do carona, né? Então, é muito interessante. Outra coisa também que eu quero ressaltar, Fernanda, para lembrar que os para-choques de hoje, eles também têm muita tecnologia aplicada. Então, o que acontece, né? Eles são retráteis. Em uma colisão pequena, por exemplo, ele amassa o painel traseiro, o para-choque, e ele volta para o estado normal, o para-choque.
E eu tenho recebido vários clientes aqui, vou até deixar uma dica, tem vários clientes que eu tenho recebido aqui na empresa, ele bate na ponte, ele na Praia do Canto, em pequenas velocidades, e aí chega na empresa e fala bem assim, Ricardo, foi uma batidinha pequena, eu nem saltei do carro, nem peguei o telefone de quem bateu, o para-choque não aconteceu nada. Quando a gente vai abrir a tampa traseira, Fernanda, aquele painel ali amassou, o para-choque ele quebrou as garras, mas ele volta para uma posição normal, ele é retrátil, ele vai e volta. Então, isso acaba a pessoa ficando nesse prejuízo. Então, deixa que até uma dica. Aconteceu uma batida durante o dia, naturalmente, no ambiente normal, salta do carro, abre a tampa, vê se ela está fechando bem. Se você sentir que ela está fechando de forma diferente, pode parar, pega o telefone da pessoa que bateu atrás, anota a placa, porque esse carro com certeza amassou o painel traseiro, danificou o para-choque, as partes internas, às vezes tem que trocar porque ele é plástico, outros têm outro tipo de produto, e você acaba ficando nesse prejuízo. Então os carros hoje estão bem melhores, eles estão com muita tecnologia para manter você dentro do cockpit com mais segurança. Tem um ouvinte aqui, Gerson, me perguntando e pedindo para te passar a pergunta, né? Se já há estudos para a inclusão do grafeno na composição das chapas metálicas dos carros. Não, ele está afirmando, na verdade. Ele diz que já há estudos para o uso do grafeno na composição das chapas metálicas nos carros nos Estados Unidos e se existe algum plano por aqui. Olha, eu acredito que não. Essas novas tecnologias, eles chegam primeiro na Fórmula 1. A Fórmula 1 é uma estrutura que lança todo tipo de estrutura, principalmente para trabalhar o cockpit, a segurança dos nossos pilotos, né? Os pilotos mundiais aí. Então, o que acontece? Eles estão sempre aprimorando, lançando coisas novas e muitas coisas acabam vindo da Fórmula 1 para os carros. Eu acredito que, por ser ainda caro, é um produto novo, com muita resistência, naturalmente vai demandar ainda um tempo para a nossa indústria brasileira, nossa indústria automotiva, chegar a esse ponto do grafeno. Mas, com certeza, já tem estudos que desenvolvem, que já trabalham nessa área. O Giovanni está até aqui fazendo uma ponderação, né, de que é melhor amassar um para-choque, né, uma frente, uma traseira, enfim, do que chacoalhar o cérebro de uma pessoa, não é? Com certeza, com certeza. É por isso que esses estudos de hoje, eles são feitos para isso. O aço, ele se deforma de acordo com a batida. É claro que tem estruturas, por exemplo, Fernanda, ali do lado, no para-choque dianteiro, ou melhor, do lado direito, lado esquerdo, nas pontas, nas laterais, nos paralamas, para o ouvinte entender melhor. Na dianteira, nos 2 paralamas, na altura do farol. Na traseira, nas 2 laterais, na altura das lanternas. Ali é outro tipo de aço. É um aço que sofre menos resistência para que você, numa batida, não sofra um impacto. É claro que tem pessoas que, uma batida pequena, a pessoa está de uma forma dentro do carro, ou está sem cinto, ela machuca o pescoço, ela dá uma toscole, ela fica com a dor no ombro. Muitos ouvintes que estão aqui vão lembrar disso, que já sofreram alguma colisão, ficou com algum hematoma. Às vezes é porque a pessoa está solta, ou então ela pegou ela totalmente desprevenido, relaxada no banco, então mesmo assim ainda sofre o impacto, mas tudo com muita segurança. Tem que usar o cinto realmente, tem que estar utilizando tudo que essa segurança que já esses carros nos proporcionam. Mas o carro hoje em dia vem com muito mais tecnologia do que os carros de antigamente, principalmente no que tange a resistência, né? Ele amassa mais, ele deforma mais do que os carros de antigamente. É claro, Fernando, quero deixar aqui basicamente uma fala que lá atrás, na década de 60, 70 e 80, os carros, eles eram muito mais resistentes, mas também quando havia uma batida, Fernanda, o impacto era tão grande, eles deformavam, ele torcia. Uhum. Lá atrás nós já pegamos carros aqui de torcer, ele batia num poste, ele quase que fazia um C, de curvatura. Hoje tem alguns aí que a gente vê aí, com os impactos na madrugada, algumas coisas aí quando a gente vê, a própria Gazeta informa, apresenta, porque é em alta velocidade e aí não tem aço que aguente. Aí realmente o carro deforma como um todo. Alguns passageiros ainda se salvam, outros não. É verdade. O Ricardo, além dessa estrutura, né, que é mais mole, podemos dizer assim, né, para ter menos impacto, hoje também os carros novos estão rodeados de airbag, e não só o do motorista e do passageiro, né? Obrigado por lei, são 2.
um que vai no painel ali para o passageiro e um que vai no volante para o motorista, 2 airbags. Mas hoje temos carros um pouco melhores, carros aí premium, que eles, por sua vez, vêm com até 10 airbags, vem até mais alguns deles. Mas a maioria vem com 8. E principalmente segurança no joelho, porque você às vezes tem uma batida que pega por baixo, os dois freando, o carro abaixa mais um pouco, ele pega no joelho. Nós temos carros quando bate, o motor cai, o motor se despenca mesmo, ele cai numa batida forte para ele não vir para o cockpit. Então tem muitas tecnologias que estão aplicadas para dar realmente segurança ao condutor, às pessoas que estão ali. E aí esses airbags eles explodem de uma forma que dá um susto, deixa você marcado, deixa você com vários hematomas, mas por sua vez ele acaba te salvando, principalmente o cérebro, o impacto que você tem ali na cabeça, na coluna cervical. Isso tudo eles trabalham muito bem sobre isso. É por isso que é muito importante também falar para os nossos ouvintes que quem está atrás, fazendo uma viagem ou até mesmo, tem o hábito de colocar o cinto de segurança, porque a força que você é projetado para o condutor ou para o passageiro é muito grande. Então, se você, passageiro, motorista e passageiro na frente, para sua segurança, peça para as pessoas lá atrás colocar um cinto, porque pode acontecer uma colisão e eles não vão ser projetados principalmente para o teu cérebro, né? Você vai ser jogado ali, aquele peso daquela pessoa de 60, 80 quilos, você multiplica pela força do impacto, isso tudo é projetado em cima de você. É muito ruim. Além de segurança, é obrigatório, né? A gente já até teve um quadro aqui no nosso Direção Segura dizendo que o banco de trás, o traseiro, passageiros, todos devidamente com o cinto acoplado. Esse é o ideal. Mas você lembra que essa coisa do cinto é recente, né? Ser obrigado a utilizar o cinto é coisa recente, hoje tornou um hábito. As crianças mesmo, papai, você não botou cinto, papai, você não botou cinto. As crianças lá atrás já ensinam os pais, a gente vê em comentários, em tantas coisas, pessoas falando da criança já ter esse cuidado. Então, essa geração, a minha geração, por exemplo, não usava cinto lá atrás, não era nem obrigado. Depois chegou o cinto de 3 pontos, era o cinto só de uma ponta que vinha, assim, pegava na cintura, o Fusca, a Kombi, a Variante, o Opala. Eu peguei toda essa época, né? Depois apareceram os outros cintos que nós hoje utilizamos com muito prazer. E devido à nossa segurança também. Mas hoje ainda não tem esse hábito de utilizar, sair daqui na Praia do Canto, sair dali e em Vila Velha, você utilizar o cinto traseiro. Precisamos criar esse hábito sim, porque isso protege não só a sua vida, como a vida de quem está na frente também. Pra já, né? Obrigada, viu, Ricardo? Até segunda que vem, hein? Maravilha, abraço a todos os nossos ouvintes e até semana que vem. Forte abraço.